Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí uma correção, né? Para fazer com vocês do capítulo 3, domínios morfoclimáticos, né? Ou seja, domínios das formas do clima, né? Então já começamos com a primeira questão. Qual desses domínios, né, desses itens não apresenta um domínio morfoclimático brasileiro? Então a resposta, como vocês podem ver, é a tundra, né? Não possuímos esse domínio. Esse domínio é característica de países onde neva, né? Faz muito frio. Depois temos quais elementos são utilizados para a caracterização dos domínios morfoclimáticos e qual a importância da análise da teoria dos sistemas para o seu estudo. Né? Então a gente basicamente nós temos aí as características, né, que temos do domínio morfoclimático, caracterização, relevo, vegetação e clima, certo? E é importante para o seu entendimento integrado, ou seja, esses fatores não são estudados de maneira isolada, sendo considerado também suas relações de interdependência, certo? Então, muito importante conhecer os domínios de cada região para poder compreender como essa região ela se comporta, não é? Bom, depois temos aí a página 233, que vai tratar da questão 2, né? A questão 2 sobre o relevo associado ao domínio amazônico. Ele é composto principalmente por, olha lá a resposta na letra D, áreas de planície e planaltos com poucas variação de altitude. Então, são muito áreas baixas, né? Tanto é que tem muita região alagada, né, na Amazônia, e de planalto, ou seja, regiões um pouco mais altas que regiões de planície, tá? Então tem essa variação, tanto de um para o outro. Depois, na 233, temos a 235. A 235 é a questão 4, que vamos conhecê-la. Com base no trecho da notícia apresentada e sabendo que a área geográfica citada na notícia se encontra no domínio morfológico dos mares de morros, responda a questão. Então tinha que ler esse texto, né, para responder a questão que está pedindo, né? Aí a questão que está pedindo é a 4, né? Gente, desculpa. Eu li a questão errada, eu li a 3. Na verdade aqui, a 4. Então, sobre o domínio dos mares de morros, assinale a alternativa correta. Qual que está mais caracterizado, né? Os domínios mares de morros, a letra C. Apresenta grande biodiversidade, resultado de sua grande variação topográfica e da capacidade de adaptação de suas espécies às diferentes altitudes, né? Então, esse domínio de mares e morros, a gente pode compreender que tem essa rica biodiversidade, ou seja, uma rica vida, não é, de diferentes espécies de animais, de plantas, né, e tudo mais. Depois vamos para a página 236, que é a 2. A respeito do domínio do cerrado, colocar verdadeiro ou falso para as afirmações. O cerrado o cerrado, apesar de ser segundo domínio do território brasileiro, possui biodiversidade e por causa do seu solo pobre de nutrientes? Falso, né? O cerrado tem muito solo que é pobre, né? Melhor, tem muito solo seco, porém não pobre em nutrientes, tá? Então é falso. O clima do cerrado é caracterizado por duas estações bem marcadas, sendo o inverno seco e o verão chuvoso? Verdade.
Depois, o cerrado apresenta uma paisagem homogênea e não se subdivide em formas fisionômicas. Falso. Então, o cerrado tem uma paisagem que é heterogênea, diferente, né? Ou seja, é variada. Né? Depois, na mesma página, ou melhor, na 237, temos a 5, questão 5. Assinale a alternativa que caracteriza o domínio do cerrado. Então, o que caracteriza esse domínio do cerrado nada mais é que árvores baixas com troncos retorcidos, né? Então, podemos observar que o cerrado não tem grandes árvores, né? De grande porte, altas, né? E os troncos são retorcidos. Bom, depois temos, na 237, questão 6. Explique como a vegetação típica do cerrado se adapta às características do solo e do clima na região. Bom, essa característica, pessoal, se desenvolve das raízes profundas para buscar água no subsolo durante as estações secas e são adaptadas para se manter vivas mesmo após o fogo, né? Então, a vegetação típica do cerrado, ela se adapta, né, ao solo e ao clima, justamente porque as raízes dela crescem muito, são muito profundas, né? Então ela consegue captar a umidade que está muito abaixo do solo. E mesmo não tendo, ela não transparecendo na superfície da terra, né? O solo pode pegar fogo e depois ela pode ressurgir, pode nascer, tá bom? Depois tem a 7. Aponte 3 impactos do avanço da agropecuária sobre as áreas do cerrado, né? Bom, gente, essa questão, o que a gente pode ver, não é? O plantio, né, de monocultura em larga escala faz com que o solo seja poluído, né, contaminado por agrotóxico, que depois param nas águas dos rios, né, no subsolo, que vai afetar a saúde de muita gente que depende da água daquela região, né? E acaba também atrapalhando a biodiversidade, ou seja, os animais eles se afugentam, a vida, né, ela acaba por causa da agricultura em larga escala. Não é? Não só os animais desaparecem, como, né, a flora também ela é destruída, tá? Fazendo com que os animais entrem em extinção. Então, na 237, falamos da 7, e aí vamos para a 238, que é a 2. Sobre a flora do domínio das araucárias, é correto afirmar que, letra B, é composto também por fauna de transição, pois apresenta várias espécies do domínio dos mares de morros e dos campos gaúchos, né? Então, os domínios de mares e morros, né? Região mais próxima ao litoral gaúcho que possui essas características. Depois 238, 239A. Aqui, com base no texto apresentado, responda as questões, né? Texto aqui em cima. Qual domínio de transição se refere ao trecho? Que elemento permite realizar essa identificação? Então, trata-se do domínio, pessoal, de transição de matas de cocais, né? Que é a região do Maranhão. E a referência dessa mata é do coco do babaçu, né? Uma espécie de vegetação típica daquele local, né? Uma espécie de um frutinho muito utilizado para fazer, se eu não me engano, biodiesel, tá?
Bom, depois vem a página 240, que é a 2, que está relacionado também ao domínio morfológico, né? Consiste em uma área de transição entre domínio úmido dos mares de Moça e domínios secos da Caatinga, localizado em grande parte da região nordeste brasileira e tem sua estrutura rural baseada no minifúndio. O domínio de transição referido consiste no agreste, né? Que situado na região do nordeste, um pouco ali do sudeste, né? Depois vem a A. Qual domínio de transição se refere ao trecho, né, do texto, domínios do Pantanal. Depois vem a B, quais características do clima e relevo são apresentadas. A característica do clima de transição apresentada na estação bem definida, marcado por um período chuvoso no verão, provoca cheias, e no período seco, né, de frio de inverno, baixas dos rios. Né, basicamente é isso. E a característica do relevo é de planície, né, ou seja, a característica de solo de superfície bem baixa, né? E depois, na 241, temos o para conferir, né? Que tem aqui um espaço para vocês colocarem as determinadas palavras que faz sentido no texto, né? Os domínios morfoclimáticos são elevados ou são definidos, né? Por componentes naturais, sobretudo diz respeito às altitudes térmicas, aos valores fluviométricos, relevo, que é dividido na gênese da evolução da vegetação, depois características de presença da floresta, vegetação semiaberta e aí vegetação aberta. Depois temos a 2, né? Floresta de terra firme, está relacionado ao quê? De árvores arbóreas, né? Bem cheias, bem altas, troncos grossos, né? Bem espessas, presença de supribosques nas florestas, né? Desse domínio aí. Depois temos mata de iguapó, né? Que corresponde aí aos vegetais, sobretudo bromélias, orquídeas, plantas aquáticas, né? De forma geral. Depois mata de várzea, que é aquelas matas que ficam próximas aos rios, né? Ou também áreas inundadas, cheias dos rios. E depois temos a 3, que referencia a primeira imagem da Caatinga, solo bem seco, né? Bem de vegetação bem estilo cactus, né? Depois cerrado, vegetação mais rasteira, né? Não tão verde. E depois da 3 vem a 5, que é a última, mata dos cocais, agreste e pantanal. Isso aqui está relacionado, gente, às áreas de transição. Para quem não sabe o que é área de transição, são áreas que não são definidas, né, de uma forma tão específica como os outros domínios, né? Então, ela, a certo momento, ela vai estar de um jeito no território, depois ao longo do percurso desse território que vai chegando em outro domínio, ela vai modificando. Então vocês podem ver no mapa aquela região em branco que tem no começo do capítulo, ali são as áreas de transição, ou seja, são áreas que a vegetação é de um jeito, depois ela vai mudando, o clima é de um jeito, depois vai mudando, o relevo é de um jeito e vai mudando. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.